O sol se escondia lentamente atrás das colinas áridas, tingindo o céu com tons de laranja queimado e vermelho profundo, como se o próprio horizonte estivesse em chamas. O vento soprava suave pelas pradarias, carregando o cheiro de terra seca e feno recém-cortado. No topo de uma pequena elevação, um rancho solitário se destacava, suas paredes de madeira gastas pelo tempo e pelo sol do deserto. Era uma construção simples, mas firme, com o telhado coberto por chapas de ferro enferrujadas que refletiam os últimos raios de luz como lâminas douradas. Ao redor, cercas tortas cercavam pastos escassos, onde alguns cavalos magros pastavam, levantando poeira fina que dançava no ar. O fazendeiro caminhava lentamente pelo pátio, botas cravando sulcos na terra ressecada. Cada passo parecia ecoar sozinho no silêncio do entardecer, lembrando de que estava sozinho naquele vasto território. Seu rosto estava marcado pelo tempo, rugas finas emolduravam olhos profundos e cansados, que carregavam histórias de anos enfrentando a dureza da terra e do velho oeste. Cabelos escuros, já começando a tingir de grisalho, balançavam com o vento. O chapéu gasto, preso com cordão, protegia-o do sol escaldante, mas não podia esconder o peso da solidão que carregava. O rancho era mais do que uma casa, era seu mundo, sua fortaleza, mas também sua prisão silenciosa. Ele conhecia cada recanto, cada ferramenta, cada animal. Cada detalhe contava uma história de trabalho árduo, de noites sem dormir e de decisões difíceis tomadas para sobreviver. No entanto, apesar da rotina conhecida e da sobrevivência diária, havia uma lacuna em sua vida, uma sensação de vazio que nem o gado bem cuidado nem a colheita abundante podiam preencher. Às vezes, ele se pegava olhando para o horizonte, como se esperasse algo ou alguém aparecer no deserto infinito, trazendo uma razão maior para seus dias solitários. O velho oeste não era gentil com homens solitários. A vida era dura, cada dia era uma batalha contra a seca, contra animais selvagens e contra outros homens que não respeitavam leis ou morais. Bandos de ladrões espreitavam fazendas, caçando gado e destruindo tudo que encontravam pela frente. Tempestades de areia surgiam do nada, engolindo trilhas e transformando caminhos conhecidos em labirintos hostis. O fazendeiro sabia que a sobrevivência exigia vigilância constante, coragem e decisões rápidas. Ele carregava consigo um rifle antigo, com a coronha gasta pelo uso, e uma faca presa ao cinto, lembrando de que nem toda proteção vinha do trabalho árduo. Algumas vezes, a vida exigia força e instinto. Enquanto caminhava pelo pátio, seu olhar se perdeu no horizonte. O pôr do sol refletia nas colinas distantes, transformando-as em sombras douradas que se estendiam pelo vale. A cena era bela, quase poética, mas havia um peso invisível no ar. Ele sentiu novamente aquele aperto no peito e a sensação de que algo faltava em sua vida. O rancho era seguro, o gado estava saudável, mas o coração do fazendeiro ansiava por algo mais. Talvez fosse companhia, talvez fosse propósito. Cada noite que passava sozinho, sentado em frente à lareira, parecia ecoar esse vazio com mais intensidade. Mesmo assim, havia uma determinação silenciosa em seus olhos. Ele tinha aprendido a lidar com a solidão, a transformar o silêncio em companheiro e a disciplina em rotina. Mas a natureza humana é teimosa, e o coração sempre busca algo além da sobrevivência. Ele se lembrava das histórias que ouvirá sobre tribos Apache que vagavam pelas colinas ao norte, caçando, cultivando e vivendo segundo suas próprias leis e tradições. Algo dentro dele, talvez uma intuição, dizia que esses encontros poderiam mudar sua vida, e embora ele não soubesse ainda como. O rancho, embora isolado, não estava completamente abandonado. Um pequeno celeiro abrigava feno e ferramentas, e o estábulo rangia levemente com o movimento dos cavalos. O vento carregava o som de folhas secas e o farfalhar de pequenos animais noturnos. Tudo parecia sussurrar histórias do Velho Oeste, histórias de homens que arriscaram tudo, de famílias que se perderam e de corações que buscavam redenção. O fazendeiro sentiu-se parte de uma narrativa maior, embora estivesse sozinho no momento. Era como se o próprio deserto aguardasse por algo extraordinário. Enquanto a noite se aproximava, ele acendeu uma lamparina dentro da casa e se sentou à mesa de madeira, olhando para mapas e anotações que registravam os limites de suas terras. O silêncio era profundo, mas não desagradável, era contemplativo, quase meditativo.
Cada estalo da madeira queimando na lareira parecia marcar o tempo, lembrando de que a vida seguia, mesmo que ele estivesse parado em um lugar solitário. O cheiro da fumaça misturava-se ao aroma do couro e da terra seca, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. E então, no instante em que a lua começava a surgir por trás das colinas, iluminando a pradaria com uma luz prateada, o fazendeiro se levantou e caminhou até a borda do rancho. Olhou para o horizonte, respirou fundo e sentiu que, de alguma forma, aquela solidão não duraria para sempre. Algo estava por vir. Algo que poderia transformar a rotina dura do Velho Oeste em uma história de coragem, compaixão e conexão humana. Ele não sabia quem ou o que apareceria, mas havia uma sensação palpável de expectativa e um presságio de mudança que se aproximava com o vento noturno. E assim, o rancho permanecia ali, solitário e firme, em meio às pradarias infinitas e ao céu pintado pelo pôr do sol. O fazendeiro, com seus anos de experiência e seu coração generoso, aguardava silenciosamente, pronto para enfrentar não apenas os perigos do Velho Oeste, mas também os desafios que surgiriam do encontro inesperado com aqueles que caminhavam entre as colinas ao norte, e a família Apache que, em breve, cruzaria seu caminho e mudaria sua vida para sempre. O vento da manhã carregava consigo o cheiro seco da terra e da relva amarelada. O fazendeiro já estava de pé antes do sol romper completamente o horizonte, revisando o cercado e verificando os animais. Um barulho distante, irregular e apressado, chamou sua atenção. Um som diferente do vento ou dos passos dos cavalos, e vozes humanas, abafadas pelo mato e pelo deserto. Ele franziu a testa, apertando os olhos contra a luz crescente. Algo se movia entre as colinas, em passos pesados, ritmados, mais apressados, e havia crianças junto. Com o rifle preso ao ombro, ele caminhou lentamente em direção à origem dos sons, mantendo o corpo baixo e os olhos atentos. Entre as sombras, a visão de um pequeno grupo se formou. Uma família Apache, claramente exausta e desesperada, avançava pelo terreno áspero. Um homem mais velho carregava o que restava de seus pertences, uma mulher seguia com uma criança no colo, e outros pequenos corriam atrás, tropeçando na pedra e na poeira. O fazendeiro permaneceu atrás de uma cerca, observando-os. Havia algo diferente na postura deles, e não era apenas medo, mas dignidade, coragem silenciosa. Cada passo era calculado, cada olhar atento. Mesmo em meio à fadiga, havia força no modo como protegiam uns aos outros. Ele percebeu o vínculo profundo entre eles, uma lealdade silenciosa que o surpreendeu. Não eram apenas fugitivos, eram uma família que lutava para sobreviver, e isso exigia mais do que força física e exigia coração. Quando o grupo finalmente se aproximou do rancho, a mulher notou o fazendeiro. Seus olhos se encontraram por um instante. Ele não disse nada, apenas ergueu uma mão em sinal de paz. Ela respondeu com um leve aceno, mas sua expressão permaneceu cautelosa. As crianças pararam atrás dela, tímidas e desconfiadas. O homem mais velho respirou fundo e fez um gesto, como se consultasse a própria coragem, antes de se aproximar mais. Não queremos problemas, disse ele em um inglês quebrado, com palavras carregadas de sotaque e cuidado. Só comida, água, abrigo. O fazendeiro manteve o olhar firme, ponderando. Sabia que abrir os portões poderia trazer críticas dos vizinhos, ameaças de ladrões ou problemas com outros fazendeiros. Mas algo em seu peito o impulsionava a agir diferente do esperado. Ele abaixou lentamente o rifle, deixando claro que não havia intenção de atacar. Venham, disse com voz calma, mas firme. Há água e sombra ali. Houve hesitação, olhares trocados entre a família. Cada passo deles era um teste, uma medição da confiança. Quando finalmente atravessaram a cerca, o fazendeiro notou os olhos da criança brilhando com curiosidade e medo, mas também com uma centelha de esperança. Enquanto conduzia-os para um pequeno celeiro vazio, ele observava cada gesto, cada expressão. A mulher ajeitava a criança em seus braços, sussurrando palavras que ele não compreendia, mas que carregavam amor e segurança. O homem mais velho colocou a mão no ombro de seu filho, transmitindo força silenciosa. A dignidade deles impressionou o fazendeiro. Mesmo em desespero, eles mantinham honra e coragem.
Vocês caminharam muito, e disse o fazendeiro, enchendo um balde com água fresca. Devem estar com sede. O homem hesitou por um momento, desconfiado, mas a necessidade falou mais alto. Ele pegou o balde, oferecendo um gesto de agradecimento, e a mulher deu à criança um gole, limpando a boca em seguida. O fazendeiro percebeu que cada ato simples carregava significado profundo para eles, cada gesto de cuidado era uma demonstração de humanidade, mesmo em tempos de desespero. Por que nos ajuda? Perguntou o homem, finalmente, olhando o fazendeiro com uma mistura de curiosidade e cautela. O fazendeiro suspirou, afastando uma mecha de cabelo do rosto suado. Porque sei o que é estar sozinho, e porque nem sempre o mundo é justo. E mesmo assim, às vezes, podemos escolher fazer algo certo. A mulher olhou fixamente, e por um instante o silêncio falou mais alto do que qualquer palavra. A tensão entre culturas diferentes, entre homem branco e família Apache, parecia diminuir, substituída por um entendimento silencioso. Eles não precisavam de mais explicações. Havia reconhecimento mútuo da coragem e da bondade no gesto do outro. As crianças começaram a explorar o celeiro, seus olhos brilhando de fascínio por cada canto, cada feno empilhado. O fazendeiro observava com um sorriso contido, sentindo algo que não sentia há anos, calor humano, o peso reconfortante da presença de outros corações que dependiam e confiavam nele. Meu nome é, começou o homem, hesitando. Meu nome é, mas não importa agora. Apenas saibam que somos gratos. Chame-me apenas de amigo, e respondeu o fazendeiro, simples, direto. Houve um instante de silêncio, onde o vento balançava as folhas e o rancho parecia respirar junto. O fazendeiro sabia que a decisão de ajudá-los poderia gerar problemas, vizinhos poderiam falar, homens ambiciosos poderiam aproveitar-se da situação. Mas naquele momento, nada disso importava. O que importava era a vida diante dele, frágil, mas resiliente, pedindo uma chance. Enquanto o sol subia, iluminando a poeira no ar e tingindo tudo com tons dourados, o fazendeiro tomou a decisão silenciosa. Abriria seu rancho para eles, sem reservas, mesmo sabendo que o mundo ao redor talvez não compreendesse. Era um ato de coragem, sim, mas também de humanidade, e uma escolha que poderia definir não apenas o destino da família Apache, mas também o dele próprio. O homem e a mulher trocaram olhares rápidos, reconhecendo o gesto sem palavras. As crianças riram timidamente, a tensão diminuindo pouco a pouco. O fazendeiro sentiu uma estranha mistura de ansiedade e alívio. A vida no Velho Oeste continuaria imprevisível, mas por enquanto, naquele rancho isolado, havia uma pausa na dureza da existência, um momento de compaixão que poderia florescer em algo maior. Ele voltou-se para o horizonte e respirou fundo, sentindo a brisa no rosto. O deserto, os riscos e os perigos ainda estavam lá, mas algo havia mudado. Uma conexão humana verdadeira havia sido formada, e com ela, a promessa de que o rancho, solitário até então, poderia se tornar um lugar de proteção, esperança e transformação. O fazendeiro sabia que aquela manhã marcaria o início de uma história maior, uma narrativa que envolveria coragem, honra e vínculos inesperados entre mundos distintos. E enquanto a família Apache começava a se instalar, mesmo que precariamente, ele sentiu que sua solidão começava a ceder lugar a algo que há muito procurava, um propósito. E assim, entre o céu dourado e o cheiro da terra, um novo capítulo começava no rancho solitário, pronto para revelar a força da generosidade em um velho oeste implacável. O dia começou cinzento, com nuvens pesadas encobrindo o horizonte, como se o céu refletisse a inquietação do fazendeiro. Ele caminhava entre os pastos, ajustando as cercas, mas sua mente estava em outro lugar. Desde que decidirá ajudar a família Apache, uma sensação de tensão o acompanhava. Não era medo imediato, mas uma preocupação silenciosa que crescia a cada instante. O mundo do Velho Oeste era impiedoso, e gestos de bondade não eram sempre recompensados. Ele se perguntava se havia feito o correto. Abrir os portões do rancho para aqueles que precisavam poderia significar perder reputação entre os vizinhos, enfrentar hostilidade ou até atrair ladrões. Cada decisão parecia carregar um peso maior do que a simples rotina do rancho. Ele respirou fundo, sentindo o vento frio da manhã atravessar o vale. Estou fazendo a coisa certa?
Murmurou para si mesmo, olhando para o horizonte. A lembrança das histórias de outros fazendeiros ecoava em sua mente, e homens que confiavam demais, que eram traídos ou atacados, e cujas vidas terminavam em ruínas. O coração do fazendeiro apertava, mas algo dentro dele insistia em continuar. Justiça, honra, legado, eram palavras grandes demais para um homem sozinho, mas ele sabia que cada ato contava. Não podia mais ignorar sua consciência. Enquanto caminhava pelo celeiro, observando a família Apache organizar os pertences, ele percebeu como cada um deles carregava dignidade. O homem mais velho erguia a cabeça com orgulho, a mulher movia-se com firmeza e cuidado, e as crianças olhavam para ele com curiosidade, ainda cautelosas, mas já começando a confiar. A cena despertou algo no fazendeiro, não era apenas compaixão, mas uma sensação de pertencimento. Ele começava a sentir-se responsável, conectado, envolvido emocionalmente de um modo que não sentia há anos. O silêncio do rancho, até então reconfortante, foi quebrado por barulhos ao longe, e cavalos galopando e vozes altas. O fazendeiro ergueu a mão, sinalizando para que todos ficassem quietos. 2 forasteiros apareceram na trilha, homens de aparência rude, olhares desconfiados e armas à cintura. O coração do fazendeiro disparou, mas ele manteve a postura firme, tentando avaliar a situação. Bom dia, fazendeiro, e disse um deles, a voz carregada de ironia. Dizem por aí que você tem companhia nova. Estranho para quem sempre foi homem solitário. O fazendeiro não respondeu imediatamente. Seu olhar se fixou nos homens, avaliando o perigo. Eles não pareciam apenas curiosos, havia desprezo, talvez até uma ameaça velada. Um confronto poderia significar violência, mas recuar seria admitir fraqueza. Estão perdidos? Ou querem problema? Perguntou, finalmente, com voz firme. Os homens riram, trocando olhares rápidos. Problema? Quem sabe? Mas seu gesto de bondade com aqueles, eles gesticularam em direção ao celeiro, poderia não ser bem visto por todos. Alguns acham que ajudar essa gente só traz confusão. O fazendeiro sentiu o peso das palavras, mas manteve-se firme. Cada homem escolhe seu caminho. Eu escolhi o meu. Se querem problemas, encontrarão um homem que não se dobra facilmente. Houve silêncio por alguns segundos, tensão palpável. Então, um dos forasteiros deu meia volta com um gesto irritado, e os cavalos desapareceram entre a poeira levantada. O fazendeiro respirou fundo, sentindo a adrenalina lentamente diminuir. A ameaça havia passado, mas ele sabia que isso era apenas um teste, e muitos outros viriam. Depois do incidente, ele voltou-se para a família Apache. O homem mais velho observava-o, os olhos silenciosos, mas compreensivos. A mulher assentiu levemente, e as crianças se aproximaram com confiança crescente. O fazendeiro percebeu que cada momento de tensão compartilhado fortalecia o vínculo entre eles. Eles confiavam nele e ele começava a confiar neles, não apenas como refugiados, mas como pessoas que despertavam respeito e admiração. Durante o dia, ele ajudou-os a reorganizar o rancho, explicando regras simples, mostrando como cuidar do gado e manter a ordem. As crianças aprendiam rapidamente, os pequenos gestos da mulher, como preparar comida ou proteger os menores, impressionavam-no. Cada ação silenciosa revelava coragem e humanidade, e ele sentiu uma mistura de orgulho e responsabilidade. À medida que o sol começava a descer novamente, tingindo o céu de tons dourados e vermelhos, o fazendeiro se afastou um pouco, apoiando-se em uma cerca, e deixou a mente vagar. Pensou na justiça do mundo, nos homens que agiam por ganância e medo, e na diferença entre sobreviver e realmente viver. Havia uma escolha a fazer todos os dias, endurecer-se para o mundo ou abrir espaço para a bondade, mesmo que isso trouxesse riscos. Ele sentiu que, talvez, sua vida tivesse finalmente encontrado um propósito de proteger aqueles que não podiam se proteger sozinhos, mostrar que a humanidade ainda importava em um tempo cruel. A noite aproximava-se, e com ela o silêncio do deserto, interrompido apenas pelo farfalhar do vento e o murmúrio distante de um rio. O fazendeiro olhou novamente para a família Apache, que agora se movimentava com mais naturalidade, rindo baixinho, ajudando-se mutuamente.
Sentiu uma pontada de ansiedade, e mudanças estavam chegando, e ele sabia que não seria fácil. A presença deles alterava tudo, e suas rotinas, suas relações com vizinhos, até a própria percepção do que significava coragem e honra. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. A vida no Velho Oeste jamais seria simples, mas a solidão que antes preenchia cada canto de seu coração começava a ceder lugar a algo novo, incerto e ao mesmo tempo animador. Grandes mudanças estavam por vir, e ele estava preparado para enfrentá-las. Não apenas pelos riscos que vinham do mundo lá fora, mas pelo compromisso silencioso que agora sentia por aqueles que dependiam dele. Enquanto o céu escurecia e as primeiras estrelas surgiam, o fazendeiro percebeu que estava pronto. O Velho Oeste era duro, mas também oferecia oportunidades de redenção, coragem e conexão. E, naquela noite silenciosa, ele soube que, apesar do medo e das dúvidas, sua decisão de ajudar a família Apache poderia se tornar algo muito maior do que ele jamais imaginara. Algo que mudaria não apenas sua vida, mas a história daquele rancho solitário, à beira do deserto. O vento carregou as promessas da noite, misturando o cheiro da terra, da madeira e do gado com a sensação de que algo extraordinário estava por vir. Ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo e sentiu uma calma inesperada. A jornada havia apenas começado, e o fazendeiro sabia que os próximos dias testariam sua coragem, sua lealdade e seu coração de maneiras que ele ainda não podia imaginar. E assim, enquanto o deserto mergulhava em sombras e silêncio, o rancho permanecia firme, guardando em seu interior a semente de uma história maior e uma história de escolhas, coragem e humanidade, prestes a florescer sob o céu implacável do Velho Oeste. O sol despontava timidamente no horizonte, espalhando seus primeiros raios sobre as colinas e o rancho. O fazendeiro caminhava lentamente pelo campo, o olhar firme, como se cada passo sobre a terra seca contasse uma decisão silenciosa. Durante dias, refletira sobre a presença da família Apache, sobre a responsabilidade que assumirá e o risco que corria. Mas naquela manhã, sabia que o momento havia chegado, era hora de transformar a compaixão em ação concreta. Ele conduziu o homem mais velho e a mulher até uma parte distante da propriedade, um terreno amplo e ainda virgem, margeado por pequenas colinas e cortado por um riacho raso. A luz do sol fazia a água cintilar, e o vento brincava com a relva dourada. Tudo ali parecia vivo, como se o rancho reconhecesse a importância daquele gesto. Esta parte da terra, disse o fazendeiro, apontando para o terreno, e será de vocês. Plantem, cuidem e chamem de lar. Sua voz carregava firmeza e emoção contida. O homem Apache parou, os olhos arregalados, a mão pousando levemente sobre o coração. A mulher segurou a criança mais perto, e por um instante, o silêncio tomou conta do lugar. Nenhuma palavra foi dita, cada um sentia o peso do momento. Era mais do que terra, e era confiança, reconhecimento e esperança. O fazendeiro então retirou um pequeno pedaço de madeira que carregava consigo, algo que havia pertencido a seu pai, e o colocou no solo, como símbolo da entrega. O gesto era simples, mas carregava séculos de tradição de compromisso e honra. A luz do sol iluminava a madeira e a terra recém-cercada, criando uma imagem quase poética, cinematográfica, como se o mundo inteiro estivesse assistindo àquela escolha silenciosa. O homem mais velho se ajoelhou, tocando a terra com as mãos calejadas. Obrigado, murmurou, sua voz rouca de emoção. Nunca esquecerei. A mulher soltou a criança para que ela corresse pelos campos, e pela primeira vez desde que chegaram, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. As crianças riram e exploraram o espaço, apontando para cada detalhe, fascinadas com um novo território. O fazendeiro observava, sentindo uma mistura de alegria e inquietação, e havia dado algo precioso, e ao mesmo tempo, sabia que o gesto não passaria despercebido na região. Enquanto eles começavam a explorar, a família realizou um pequeno ritual Apache à beira do riacho. O homem mais velho desenhou símbolos na areia com um galho, enquanto a mulher entoava uma melodia suave, carregada de significado espiritual. Era uma bênção à terra, à vida e à nova união formada. O fazendeiro permaneceu em silêncio, respeitando cada gesto, sentindo-se tocado de maneira profunda. Ele percebia que aquela conexão ia além de palavras ou contratos, era a união de culturas, de corações e de confiança.
É bonito, murmurou o fazendeiro, quase para si mesmo. Mais bonito do que eu imaginava. Mas, enquanto a família se concentrava no ritual, uma sombra surgiu no limite da propriedade. Dois vizinhos, homens de semblante fechado e invejoso, observavam de longe. Um deles resmungou. Está dando terra a esses. Vai se arrepender, garanto. O outro bufou, os olhos brilhando com hostilidade. Quem ele pensa que é? Achando que pode se mostrar melhor que todos nós? O fazendeiro percebeu o olhar dos homens, mas manteve a postura calma. Não havia tempo para confrontos naquele momento, o gesto já havia sido feito, e ele não podia desfazê-lo. Ainda assim, a presença deles criou uma tensão palpável, lembrando que nem todos compartilhavam de sua visão de justiça e humanidade. Ele voltou-se para a família Apache, observando-os continuar com o ritual. A mulher espalhou pequenas flores silvestres ao redor do pedaço de terra, e as crianças ajudaram, rindo e cantando baixinho. O homem mais velho traçou círculos na areia, pronunciando palavras antigas, invocando proteção e prosperidade para aquele solo recém-recebido. Cada gesto carregava força, dignidade e gratidão. O fazendeiro sentiu um nó na garganta. A escolha de ajudar aquela família não fora apenas moral, era agora um ato visível, concreto, que mudava o destino de todos ali. Ele percebeu que, apesar da solidão e do perigo, estava construindo algo maior do que ele próprio, uma comunidade baseada em confiança, respeito e humanidade. Um silêncio reverente tomou conta do local quando o homem mais velho ergueu os braços, como se abençoasse o céu, a terra e o fazendeiro. Ele se virou, olhando para o homem que havia feito o gesto. Sua bondade não será esquecida. A voz era firme, carregada de emoção. E um dia, talvez, todos verão que há honra em quem escolhe o caminho certo, mesmo quando é difícil. O fazendeiro assentiu, emocionado. Havia algo de sagrado naquele momento, uma certeza silenciosa de que a vida podia ser diferente, mesmo em meio à dureza do Velho Oeste. A terra agora tinha um novo propósito, e com ele, a promessa de novos começos. Mas a tensão ainda pairava no ar. Os vizinhos hostis permaneceram à distância, murmurando ameaças veladas. O fazendeiro sabia que teria que enfrentar desafios futuros, proteger o que entregará e manter sua decisão diante de críticas e inveja. Ainda assim, nada disso diminuía o peso da escolha. Ele sentia que a recompensa, em forma de confiança, gratidão e vínculo humano, era maior do que qualquer risco. Quando a noite começou a cair, tingindo o céu de tons de púrpura e dourado, a família Apache se reuniu perto do riacho. O homem mais velho olhou para o fazendeiro, e um sorriso discreto surgiu em seu rosto. Hoje, encontramos não apenas abrigo, mas alguém que nos vê como iguais. Disse, simples, mas cheio de significado. O fazendeiro respondeu apenas com um aceno, sentindo o coração aquecido. Ele sabia que a vida no rancho não seria mais a mesma. A presença deles transformava cada gesto, cada rotina e cada decisão. O Velho Oeste continuava implacável, mas naquele pedaço de terra, a compaixão e a coragem haviam encontrado um lugar para florescer. Enquanto as estrelas surgiam no céu, o fazendeiro permaneceu observando, consciente de que aquela escolha marcaria o início de uma história maior de coragem, honra e conexão. Pequenos risos ecoavam pelo campo, misturados ao sussurro do vento, criando uma cena quase cinematográfica, que permaneceria gravada na memória de todos que ali estavam. Mesmo com os vizinhos invejosos observando de longe, o rancho havia se transformado em algo mais do que uma propriedade isolada. Tornava-se um símbolo de generosidade, de vínculo cultural e espiritual, e de esperança em um mundo que muitas vezes parecia governado apenas pela dureza e pelo medo. E assim, enquanto a lua surgia lentamente no horizonte, iluminando a relva e o riacho prateado, o fazendeiro sabia que, apesar dos riscos, tinha feito a escolha certa. Um novo capítulo começava, e a vida no Velho Oeste, ainda cruel e imprevisível, agora carregava a promessa de algo maior, humanidade, respeito e um futuro que seria moldado por coragem e generosidade. O vento da tarde trouxe consigo rumores que viajavam mais rápido que cavalos pelo caminho de terra. Logo,
a notícia da generosidade do fazendeiro havia alcançado a cidade vizinha, e ele havia cedido parte de sua terra à família Apache. Alguns diziam que ele estava louco, outros, que estava agindo de maneira justa. Mas a maior parte das pessoas reagiu com desconfiança e ressentimento. No bar da cidade, homens de chapéu surrado discutiam, as mãos segurando canecas de metal que tilintavam com cada gesticulação. "Você ouviu?" perguntou um fazendeiro robusto, rosto fechado. "Ele deu terra para aqueles índios, e ainda acha que ninguém vai se aproveitar disso." "Homem tolo", e respondeu outro, cuspindo no chão de madeira. "Isso não é bondade, é convite para problemas. Se fosse meu rancho, eu os mandaria embora antes que qualquer coisa acontecesse." Enquanto isso, na estrada de terra que levava à cidade, alguns viajantes olhavam para o rancho distante com curiosidade e certo desprezo. A palavra se espalhava, carregando julgamentos, fofocas e ameaças implícitas. O fazendeiro, em seu rancho, sentiu o peso do mundo lá fora. Mas manteve-se calmo, observando a família Apache cuidar da terra recém-recebida. Ele sabia que sua escolha seria testada, mas também sabia que a integridade não se media pelo olhar alheio, e sim pelas ações que se tomavam em silêncio. No fim da tarde, dois vizinhos, homens de semblante duro e semblante vermelho de raiva, se aproximaram do rancho a cavalo. Seus olhares eram carregados de hostilidade, e os cascos dos cavalos levantavam nuvens de poeira que se espalhavam pelo ar. "Então é verdade", disse o mais velho, parando os cavalos na beira do pasto. "Você realmente deu parte de sua terra para eles? Acha mesmo que isso não terá consequências?" O fazendeiro ergueu os olhos, tranquilo, mas firme. "Cada homem escolhe como agir. Eu escolhi ajudar. Não espero que entendam." "Não se trata de entender", gritou o outro, batendo a mão na coxa do cavalo. "Isso vai atrair problemas. Gente ambiciosa, ladrões. Você vai se arrepender." O fazendeiro respirou fundo, mantendo a calma que havia aprendido a cultivar ao longo de anos de solidão e trabalho árduo. "Se problemas vierem, estaremos prontos. Mas não vou abandonar o que é justo por medo ou opinião alheia." A tensão cresceu por alguns instantes, o vento trazendo o cheiro da poeira e do gado misturado com o calor da ira. Finalmente, os vizinhos se afastaram, deixando um rastro de desconfiança e ameaça velada. O fazendeiro voltou-se para a família Apache, percebendo como o vínculo entre eles havia se fortalecido. As crianças olhavam para ele com confiança, a mulher sorriu discretamente, e o homem mais velho ergueu uma sobrancelha, reconhecendo silenciosamente a coragem do anfitrião. No entanto, o dia ainda não terminava sem novos testes. Uma tempestade de vento repentina se ergueu no horizonte, levantando redemoinhos de poeira que giravam pela pradaria. O clima inclemente lembrava a todos que o velho oeste não perdoava a fraqueza. Cavalos relinchavam, o rancho rangia sob o peso do vento, e o fazendeiro teve que correr para fechar portas e reforçar cercas. Cada gesto era feito com precisão, mas o coração batia mais rápido, e não apenas pelo vento, mas pela sensação de que mudanças maiores estavam chegando. Enquanto reforçava a cerca perto do riacho, ele percebeu uma figura distante, movendo-se rapidamente entre as colinas. Seu instinto gritou o alerta. Mais duas pessoas surgiram, homens armados, observando o rancho com intenções incertas. O fazendeiro correu para posicionar-se estrategicamente, chamando a família Apache para se manterem próximos. "Fiquem juntos e calmos", disse, voz firme. "Se eles vierem com mais intenções, enfrentaremos juntos." Os homens se aproximaram, cavalos levantando poeira, e gritaram ameaças. Mas o fazendeiro não cedeu. Ele ergueu o rifle, mantendo postura defensiva, mas sem agressividade imediata. Cada movimento era calculado, cada respiração medida. O rancho, embora pequeno, parecia agora mais seguro, não apenas pelas armas, mas pelo vínculo recém-formado entre ele e a família Apache. Após alguns momentos tensos, os homens perceberam que não encontrariam fraqueza ali e recuaram, deixando o rancho em silêncio novamente. O fazendeiro respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e antecipação.
ele sabia que aquilo era apenas um aperitivo do que viria, e a presença de toda a tribo Apache estava próxima, e os desafios externos e internos aumentariam com a chegada deles. Enquanto a noite caía, tingindo o céu com tons púrpura e vermelho, o fazendeiro observou a família Apache se reunir ao redor do riacho. O homem mais velho olhou para ele, e os olhos transmitiam gratidão silenciosa e confiança. A mulher sorriu, as crianças brincavam com cautela, mas com liberdade crescente. Cada gesto deles era um lembrete de que coragem e generosidade criavam laços mais fortes do que armas ou ameaças. O fazendeiro sentou-se à beira do celeiro, apoiando-se na madeira gasta, e olhou para o horizonte. A cidade, os vizinhos invejosos, os forasteiros hostis, em todos representavam um mundo lá fora, duro e imprevisível. Mas ali, naquele pedaço de terra, uma nova história estava sendo escrita. Ele podia sentir, mesmo em silêncio, que mudanças maiores estavam a caminho. A chegada da tribo Apache transformaria não apenas a rotina do rancho, mas também o significado da coragem, da honra e da humanidade naquele território isolado. O vento da noite carregava o cheiro da terra úmida e do gado, misturando-se ao aroma da lenha queimando na lareira do rancho. Cada som parecia amplificado, o estalo da madeira, o relincho distante de cavalos, o murmúrio da família Apache. Tudo criava uma atmosfera cinematográfica, carregada de expectativa. O fazendeiro sabia que o mundo ao redor era incerto e cruel, mas também sabia que ali, naquele momento, ele havia feito escolhas que importavam e escolhas que resistiriam ao tempo e aos julgamentos alheios. Enquanto as estrelas surgiam no céu, ele percebeu que a verdadeira batalha não era apenas externa, mas interna, em manter a integridade e a coragem diante do medo, da inveja e da desconfiança. E, ao mesmo tempo, havia uma promessa silenciosa no ar: a chegada da tribo maior traria desafios, sim, mas também uma oportunidade única de construir algo maior, de criar um lar baseado em confiança, respeito e humanidade. O fazendeiro fechou os olhos por um instante, sentindo a brisa noturna tocar seu rosto. Sabia que grandes mudanças estavam por vir. O Velho Oeste podia ser duro, impiedoso, mas também oferecia momentos de redenção e esperança, e ele estava pronto para enfrentá-los, junto da família Apache que agora chamava de seus. E assim, o rancho permanecia firme, testemunha silenciosa de uma coragem rara e de uma generosidade que começava a criar raízes profundas, preparando o terreno para o amanhecer de uma nova história, prestes a revelar a força da união entre mundos distintos sob o céu implacável do Oeste. O céu amanheceu tingido de tons acinzentados, e o vento carregava uma sensação de alerta. Durante semanas, a região sofrerá com a seca, o solo rachado, o pasto escasso e o rio quase seco tornavam cada tarefa uma luta pela sobrevivência. O fazendeiro percorria os campos, inspecionando o gado, medindo a escassez de água e avaliando as pequenas plantações que a família Apache começara a cultivar. A tensão era palpável, cada gesto dependia da astúcia e da coragem de quem vivia no Velho Oeste. Precisamos economizar água, disse o fazendeiro, enquanto observava o homem Apache encher baldes com cuidado. Cada gota conta. O homem assentiu, entendendo imediatamente, e a mulher acotovelou a criança para mais perto, protegendo-a do calor e da poeira. As crianças ajudavam, recolhendo a água de forma lenta e meticulosa, cada gesto carregado de aprendizado e disciplina. O fazendeiro percebeu como a responsabilidade compartilhada fortalecia os laços entre todos. O respeito e a confiança cresciam a cada pequena ação, e ele sentiu pela primeira vez que aquela união poderia resistir a qualquer adversidade. Mas o desafio maior ainda estava por vir. Ao longe, o som de cavalos galopando e gritos cortou o ar seco da manhã. Um bando de fora da lei, conhecidos por saquear fazendas na região, aproximava-se rapidamente. O fazendeiro sentiu o coração acelerar. Ele sabia que não podia simplesmente fugir, proteger aqueles que dependiam dele exigia coragem e liderança. Todos para dentro! Ordenou, com voz firme. Não saiam do celeiro até eu dizer. O homem mais velho Apache fez um gesto às crianças e à mulher, conduzindo-os rapidamente para o abrigo improvisado, enquanto o fazendeiro corria para posicionar-se, avaliando a aproximação dos bandidos. O grupo inimigo apareceu logo depois da curva da colina, armas à mão, olhos cheios de malícia. Olá, fazendeiro! Gritou o líder dos bandidos,
com um sorriso cruel. Vamos ver se essa sua generosidade vale alguma coisa. O fazendeiro permaneceu imóvel, cada músculo tenso, respirando fundo. Sabia que qualquer movimento em falso poderia custar caro. Ele segurou firme o rifle, mas manteve a postura defensiva, sem provocação. Cada segundo parecia dilatar-se, o silêncio cortando o calor da manhã. Então, em um movimento rápido e preciso, um dos bandidos avançou. O fazendeiro atirou para o chão, criando um estalo que fez o inimigo recuar. Um confronto físico parecia inevitável, mas não queria derramamento de sangue desnecessário. Cada decisão tinha que ser rápida, estratégica e baseada em coragem e inteligência. Enquanto os bandidos avaliavam a situação, a família Apache observava em silêncio do abrigo, cada um absorvendo a tensão do momento. O fazendeiro percebeu que eles não apenas confiavam nele, mas também estavam prontos para agir em harmonia, caso necessário. A união de propósitos entre mundos distintos estava sendo testada, e cada gesto contava. Saiam daqui! Gritou ele, a voz carregada de firmeza e determinação. Não vou permitir que machuquem aqueles que protejo. Por um instante, os bandidos hesitaram, surpresos com a convicção do fazendeiro. Ele avançou alguns passos, mostrando que não temia a violência, mas que sua prioridade era proteger vidas inocentes. Lentamente, os homens recuaram, percebendo que enfrentar aquele rancho não seria tão simples quanto imaginavam. Quando o perigo passou, o fazendeiro respirou fundo, sentindo o peso do momento e o alívio que o acompanhava. Ele voltou-se para a família Apache, e o homem mais velho lhe entregou um olhar silencioso, cheio de gratidão e respeito. As crianças saíram do abrigo, aproximando-se dele timidamente, e a mulher sorriu, emocionada. Vocês foram corajosos, disse o fazendeiro, ajoelhando-se para falar com as crianças. Nunca subestimem a força que existe dentro de vocês. O dia seguiu, mas o suspense e a emoção deixaram marcas profundas em todos. A seca, o ataque e a ameaça iminente haviam testado não apenas resistência física, mas também a coragem moral e a liderança do fazendeiro. Ele percebeu que proteger aqueles que dependiam dele exigia mais do que força e exigia confiança, inteligência e humanidade. Durante a noite, sentados ao redor da pequena fogueira do rancho, a família Apache compartilhou histórias antigas, cantos e bênçãos que falavam de coragem, proteção e união. O fazendeiro escutava atentamente, absorvendo não apenas as palavras, mas a essência de sua cultura, percebendo como cada gesto, cada história, carregava lições profundas sobre vida, honra e sobrevivência. Ele percebeu, pela primeira vez, que aquelas pessoas haviam mudado sua vida de maneira irrevogável. A confiança mútua se tornava palpável, como se o rancho não fosse apenas sua propriedade, mas um lugar de encontro de almas, culturas e destinos. Cada decisão difícil que tomava agora tinha um impacto maior, e ele sentia que estava construindo algo que iria além de sua própria existência, um legado de coragem, generosidade e união. Enquanto observava o horizonte noturno, o fazendeiro percebeu uma leve mudança no vento. Algo estava chegando. Havia presságios, sinais de que a presença da tribo maior, a família estendida dos Apache, se aproximava. Ele sentiu um misto de ansiedade e expectativa. O amanhecer traria mudanças maiores, novas responsabilidades e desafios, mas também a possibilidade de testemunhar algo extraordinário, a união de dois mundos em meio à dureza do Velho Oeste. Ele passou a mão sobre o ombro do homem mais velho Apache, que sorriu discretamente. Amanhã será diferente. Disse, voz baixa, cheia de significado. Sim, respondeu o fazendeiro, olhando para o céu estrelado. Amanhã, tudo poderá mudar. E assim, enquanto o vento da noite soprava sobre o rancho, trazendo consigo o aroma da terra seca e da relva, o fazendeiro sabia que os testes haviam fortalecido não apenas sua coragem, mas também os laços entre ele e a família Apache. Eles estavam prontos. A tensão, o perigo e a emoção intensa haviam criado um vínculo de confiança e respeito, preparando todos para o grande momento que se aproximava, o amanhecer com toda a tribo chegando, prometendo transformar o rancho e a vida de todos para sempre. O Velho Oeste permanecia implacável, mas naquele pedaço de terra, esperança, coragem e humanidade tinham se firmado,
como raízes que resistem à seca e ao vento, prontas para florescer sob a luz do novo dia. O horizonte começou a se acender com tons de dourado e laranja, tingindo as colinas e o pasto com uma luz suave e quase mágica. O silêncio da madrugada pairava sobre o rancho, quebrado apenas pelo farfalhar da relva seca e pelo murmúrio distante do riacho. Cada pedra, cada tronco, parecia conter a expectativa do que estava prestes a acontecer. O fazendeiro, já de pé, apoiava-se na cerca, observando o céu mudar gradualmente de cinza para cores quentes e vivas. Havia uma tensão quase sagrada no ar, uma sensação de que aquele amanhecer não seria como qualquer outro. Ao longe, sombras começaram a se formar nas colinas. Primeiro pequenas silhuetas, depois um movimento mais consistente. Era a tribo Apache, chegando em um desfile silencioso, mas majestoso. Homens, mulheres e crianças, montados em cavalos e carregando poucos pertences, avançavam em harmonia, como se cada passo fosse uma dança ritualística que respeitava a terra, o vento e a história. O fazendeiro sentiu um aperto no peito. A cena era cinematográfica, cada detalhe, na luz do amanhecer refletida nas armas de caça, nos cabelos esvoaçantes e nos rostos determinados, que parecia tirado de uma pintura viva. Quando os primeiros membros da tribo chegaram ao limite do rancho, o homem mais velho Apache, que já se encontrava ali com sua família, ergueu as mãos em saudação. A tribo parou, formando um círculo amplo, respeitoso, como se estivesse prestes a participar de um ritual de reconhecimento e gratidão. As crianças observavam com olhos arregalados, fascinadas pela chegada de seus parentes, e o fazendeiro sentiu uma mistura de alegria, reverência e humildade. Eles vieram por nós, e murmurou ele para si mesmo, a voz quase inaudível. Por tudo que fiz, e talvez por algo maior. O silêncio se tornou solenidade quando o líder da tribo avançou alguns passos, aproximando-se do fazendeiro. Seus olhos eram firmes, cheios de dignidade e reconhecimento, mas também de emoção contida. Ele parou à frente do homem, respirou fundo e falou com uma voz que reverberava na quietude da manhã. Sua generosidade salvou nossa família. E não apenas isso, e trouxe esperança a todos nós. Ele fez uma pausa, olhando para a terra que o fazendeiro havia cedido. Esta terra é agora nossa também, e nossos corações estarão com você enquanto você mantiver esta coragem. O fazendeiro sentiu os olhos marejarem. Palavras pareciam insuficientes para expressar a mistura de gratidão, surpresa e pertencimento que preenchia o peito. Ele apenas acenou, permitindo que o silêncio falasse por ele. A tribo então realizou pequenos rituais à beira do riacho. Alguns desenharam símbolos na areia, outros entoavam cantos antigos, cheios de reverência e solenidade. Cada gesto carregava significado espiritual e cultural, uma demonstração de respeito e união entre mundos distintos. O fazendeiro observava, sentindo que cada detalhe fortalecia não apenas o vínculo entre ele e a tribo, mas também o sentido de comunidade que ele tanto buscará durante anos de solidão. Venham todos! Chamou ele, finalmente, com voz firme, mas emocionada. Este é um lugar seguro. Aqui vocês têm lar. Os membros da tribo aproximaram-se com cuidado, respeitando o espaço e a ordem, mas a alegria e a surpresa eram evidentes. Crianças correram pelo campo, homens trocaram acenos e cumprimentos discretos, mulheres sorriram, e o rancho que antes estava silencioso agora vibrava com vida, calor e humanidade. O fazendeiro sentiu que a solidão que o acompanhará por anos havia finalmente cedido lugar a algo maior, pertencimento. No entanto, mesmo em meio à celebração, alguns vizinhos invejosos e céticos observavam à distância, escondidos entre árvores e cercas. Um deles resmungou. Quem ele pensa que é, recebendo toda essa gente? Isso não vai acabar bem? O fazendeiro percebeu o olhar hostil, mas permaneceu calmo. Ele sabia que a verdadeira força não estava apenas na coragem física, mas na firmeza moral e na capacidade de proteger aqueles que dependiam dele. Ele avançou alguns passos, posicionando-se à frente da tribo. Todos que aqui estão, disse ele, voz firme e alta, sabem que esta terra é para quem nela encontra respeito e justiça. Quem busca briga, violência ou injustiça, encontrará apenas firmeza e honra. Os vizinhos hesitaram,
percebendo que não seria simples intimidar ou manipular aquele homem. A confiança da tribo, aliada à coragem do fazendeiro, formava um muro invisível, mas inquebrável. Lentamente, alguns perceberam que a generosidade e a justiça podem ser mais poderosas do que a violência ou o preconceito. Enquanto isso, pequenos momentos de interação entre o fazendeiro e a tribo se multiplicavam, e ele ensinava crianças a cuidar do gado, trocava palavras e gestos com mulheres que preparavam alimentos, compartilhava histórias com os anciãos. Cada instante reforçava a conexão, não apenas de proteção, mas de pertencimento, respeito e humanidade. A emoção era intensa, quase palpável. O líder da tribo então fez um gesto, convidando o fazendeiro a participar de um ritual de bênção sobre a terra. Ele se ajoelhou junto deles, sentindo o calor da manhã e o vento suave tocar seu rosto. Com cada gesto, cada símbolo desenhado na areia e cada canto entoado, o fazendeiro sentiu uma profunda transformação interior. Anos de solidão e busca por propósito finalmente encontravam resposta. Obrigado, e disse ele, voz baixa, mas firme, olhando para o líder da tribo. Vocês me deram algo que jamais imaginei, um sentido, uma comunidade. O líder assentiu, os olhos brilhando. E você nos deu algo que muitos negam, e confiança e humanidade. Isso é mais valioso que qualquer ouro ou terra. Enquanto o sol subia lentamente, iluminando toda a extensão do rancho, os últimos vizinhos céticos decidiram recuar. Alguns olhares de raiva e inveja permaneceram, mas não havia força que pudesse abalar o que agora se estabelecera ali: união, coragem e respeito mútuo. A justiça havia prevalecido, não através de armas, mas através de integridade e bondade. As crianças da tribo correram para abraçar a família que já havia chegado dias antes, criando cenas de pura alegria e pertencimento. O fazendeiro observava, o coração cheio, sentindo pela primeira vez que sua vida solitária havia se transformado. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha comunidade, propósito e laços que ultrapassavam a diferença de culturas. O amanhecer continuava a se desdobrar em cores vibrantes, dourado e laranja se misturando ao azul suave do céu matinal. Cada raio de sol parecia abençoar a terra, os cavalos, o gado e os rostos felizes da tribo. Era um cenário cinematográfico, carregado de emoção e significado. O rancho, antes simples e silencioso, agora respirava vida e esperança. E naquele instante, o fazendeiro compreendeu plenamente o impacto de suas escolhas, a coragem de ajudar, a integridade de manter a decisão diante da hostilidade, e a generosidade de abrir seu lar haviam criado algo maior do que ele próprio. Ele encontrou sentido e comunidade, e percebeu que o Velho Oeste, por mais cruel que fosse, também podia ser palco de histórias de humanidade, honra e redenção. Enquanto a tribo estabelecia acampamento, o fazendeiro caminhou até o centro do rancho, respirando profundamente. Ele olhou para cada rosto, cada gesto, e sentiu uma paz rara, um sentimento que só se encontra quando se faz o que é certo, mesmo em face do perigo e do julgamento alheio. Este é nosso lar, e disse ele, em voz que misturava emoção e firmeza. Aqui, a coragem, a bondade e a união prevalecem. A tribo respondeu com acenos, sorrisos e pequenos gestos de reverência. Crianças riram, mulheres sussurraram bênçãos, homens assentiram. O fazendeiro, pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se completo. A solidão havia sido substituída por comunidade, o medo, por confiança, a dúvida, por propósito. O rancho, agora vivo com a presença da tribo Apache, brilhava sob o sol da manhã. Cada árvore, cada pedra, cada trilha carregava o peso da coragem e da generosidade. E enquanto o vento soprava suavemente, espalhando o aroma da terra e da relva fresca, o fazendeiro percebeu que aquela história seria lembrada não apenas como um ato de bondade, mas como a prova de que, mesmo em tempos duros, a humanidade e a coragem podem criar laços que transformam vidas. E assim, o amanhecer com toda a tribo chegando marcou não apenas o fim de uma jornada, mas o início de uma nova era para o rancho, para o fazendeiro e para todos aqueles que agora compartilhavam o mesmo lar, unidos por respeito, confiança e humanidade. O sol surgia lentamente, espalhando raios dourados sobre o rancho agora vibrante de vida. O ar da manhã trazia o aroma da terra molhada pelo orvalho, misturado com o cheiro suave do feno e do gado pastando.
O silêncio daquela hora era profundo, mas não vazio, carregava a sensação de tranquilidade conquistada, de segurança e de pertencimento. O fazendeiro caminhava lentamente pelos campos, observando cada detalhe do lugar que, dias atrás, era apenas seu refúgio solitário. Agora, o rancho pulsava com a presença da tribo Apache, cuja lealdade recém-formada oferecia uma proteção silenciosa, mas firme. Ele parou junto ao riacho, observando a água cintilar à luz do amanhecer. As crianças da tribo brincavam na margem, rindo baixinho, enquanto alguns homens trabalhavam no cuidado do gado e na manutenção da cerca, suas figuras projetando sombras longas e elegantes sobre a grama. As mulheres preparavam alimentos, trocavam palavras e gestos de cuidado, e o homem mais velho Apache caminhava ao lado do fazendeiro, observando tudo com um misto de orgulho e gratidão. O fazendeiro respirou fundo, sentindo a brisa tocar seu rosto e os cabelos. Pela primeira vez em muitos anos, não havia solidão, nem medo constante, nem dúvidas sobre o propósito de sua vida. Ele percebeu que cada ato de coragem, cada decisão de bondade e cada gesto de generosidade haviam criado algo que transcenderia o tempo, uma comunidade, um lar, um legado de honra e humanidade. Enquanto caminhava pelo pasto, ele recordou os dias iniciais de incerteza e o momento em que encontrou a família Apache perdida, as tensões culturais e a desconfiança mútua, os conflitos internos que o fizeram questionar cada escolha. Cada desafio, cada risco, cada ameaça, havia moldado sua coragem e definido seu caráter. Ele percebeu que a verdadeira força não estava apenas nas armas ou na habilidade de sobreviver, mas na capacidade de agir com justiça e compaixão mesmo quando o mundo exigia dureza e indiferença. O fazendeiro sentou-se em um tronco à sombra de um velho carvalho, observando o movimento da vida ao seu redor. O riacho refletia o céu azul, interrompido pelo ocasional salto de um peixe, e o vento agitava a relva dourada. Ele sentiu uma profunda gratidão, e não apenas pela presença da tribo, mas pela oportunidade de ter escolhido um caminho de coragem e bondade em um mundo que muitas vezes premiava o egoísmo e a brutalidade. Nunca pensei que encontraria algo assim, e murmurou para si mesmo, a voz baixa, quase em reverência. Uma vida com propósito, com comunidade e com humanidade. O homem mais velho Apache aproximou-se, caminhando silenciosamente ao lado dele. Você fez mais do que nos ajudar, e disse ele, com voz firme, mas serena. Você nos mostrou que generosidade e coragem podem transformar a vida de todos. Sua terra agora é nossa também, mas o que você construiu vai além da terra. É algo que permanecerá, mesmo quando olharmos para trás daqui a muitos anos. O fazendeiro assentiu, sentindo o peso e a beleza das palavras. Ele percebeu que o Velho Oeste, com toda a sua dureza, não apenas testava homens e mulheres, mas também oferecia oportunidades para gestos que iam além da sobrevivência, e gestos que moldavam destinos e deixavam marcas eternas na história. Enquanto o dia avançava, ele observava pequenos atos cotidianos que refletiam a união e a confiança recém-formadas. Crianças ajudavam a cuidar do gado sob o olhar atento dos anciãos, mulheres trabalhavam lado a lado, trocando ensinamentos e cuidados, homens reforçavam cercas, cultivavam pequenas plantações e compartilhavam histórias ao redor do fogo. Cada gesto era silencioso, mas carregado de significado. O fazendeiro compreendeu que a verdadeira riqueza do rancho não estava na terra, no gado ou nos utensílios, mas nas conexões humanas que haviam sido construídas. Ele caminhou até o limite da propriedade e olhou para o horizonte, onde colinas se encontravam com o céu. A vastidão do Velho Oeste lembrava-o de que o perigo ainda existia, que o mundo era duro e imprevisível, mas também lembrava-o de que coragem, generosidade e integridade eram mais poderosas do que qualquer ameaça. O rancho, agora protegido pela tribo e sustentado por laços de lealdade, era a prova viva de que a humanidade podia prevalecer. A vida aqui pode ser dura, pensou ele, e mais a compaixão e a coragem criam algo que nenhuma adversidade consegue destruir. Ao voltar-se para o centro do rancho, o fazendeiro viu a tribo reunida em um gesto simbólico de união. Homens e mulheres seguravam mãos, crianças olhavam curiosas, e o líder da tribo fez um gesto de bênção sobre toda a propriedade. Era um momento silencioso, mas carregado de emoção intensa. Cada rosto expressava gratidão, confiança e pertencimento. O fazendeiro sentiu lágrimas contornarem seus olhos, não de tristeza, mas de realização profunda.
Ele percebeu que cada ato de generosidade, cada decisão de proteger e apoiar, cada momento de coragem havia criado algo maior do que ele próprio. O rancho não era mais apenas um pedaço de terra, era um símbolo de união, esperança e humanidade em um mundo que muitas vezes parecia governado apenas pela dureza e pela lei do mais forte. Enquanto a tarde avançava, o fazendeiro caminhou entre os membros da tribo, cumprimentando cada um, sorrindo e compartilhando palavras de encorajamento. Sentiu que o ciclo de solidão que marcará sua vida havia sido quebrado, substituído por uma rede de confiança, amizade e propósito. Ele compreendeu, finalmente, que a verdadeira medida de um homem não estava na força ou na habilidade de lutar sozinho, mas na capacidade de construir, proteger e inspirar comunidade. Obrigado por confiar em mim, disse ele, olhando para a mulher e as crianças. E obrigado por me ensinar a confiar, a cada dia, que escolhas corretas podem mudar vidas. O líder da tribo aproximou-se novamente, colocando a mão sobre o ombro do fazendeiro. Você não apenas nos salvou, disse ele, e você nos mostrou que, mesmo em tempos difíceis, a humanidade e a coragem são mais valiosas que qualquer riqueza. Este rancho, esta terra, e tudo que aqui vivemos juntos, é prova disso. O fazendeiro assentiu, sentindo uma paz rara, um sentimento de plenitude que ele não experimentava há anos. Pela primeira vez, ele compreendeu plenamente o significado de legado, e não era apenas o que se possuía, mas o que se constrói em corações, relações e histórias que perduram. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons quentes e suaves, o rancho permanecia sereno. O gado pastava, crianças brincavam, adultos trabalhavam e riam, e a tribo compartilhava cantos suaves que misturavam tradição e celebração. O fazendeiro sentou-se em um tronco, respirando profundamente, sentindo cada momento, cada gesto e cada sorriso como prova de que escolhas feitas com coragem e bondade podiam mudar destinos. Ele olhou para o horizonte e, em silêncio, prometeu a si mesmo que continuaria a proteger, apoiar e liderar com integridade. O Velho Oeste podia ser cruel, mas a vida ali mostrava que generosidade, união e humanidade sempre encontrariam um caminho. E, finalmente, para quem acompanha essa história, ele deixa uma mensagem. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, comentar como você se sentiria no lugar do fazendeiro, e se inscrever para mais histórias que celebram coragem, honra e humanidade no Velho Oeste. O fazendeiro levantou-se, olhando uma última vez para a terra que agora era mais do que propriedade, era lar, comunidade e legado. A tribo estava ali, ao seu lado, não apenas como convidados, mas como parte de uma história que ultrapassaria gerações. O vento da noite carregava esperança, o murmúrio do riacho lembrava da persistência da vida, e o silêncio, preenchido por respirações e passos leves, era testemunho de que a coragem e a generosidade criam laços eternos. Enquanto o céu se tornava escuro, salpicado de estrelas, o fazendeiro sabia que sua jornada de solidão havia terminado. Ele encontrara sentido, comunidade e propósito, provando que, mesmo nas terras mais duras do Velho Oeste, a bondade e a coragem podem florescer, transformando vidas e criando histórias que o tempo jamais apagará. E assim, sob o céu imenso e silencioso, o rancho permanecia como símbolo de humanidade, coragem e legado, pronto para enfrentar o amanhã, mas seguro na certeza de que a generosidade e a união sempre encontrariam seu caminho.